Estamos iniciando mais um programa Empreendedoras pelo Mundo, aqui pela TV Cidade de Farroupilha, Canal 14. Hoje, a nossa convidada especial é internacional, mas ela está aqui no Brasil, em Curitiba. Ela é Helena Ayala, é uma cubana no Brasil, estudante de moda, que tem uma história maravilhosa para compartilhar com a gente. Eu encontrei ela no Instagram, nas redes sociais, com ela fazendo todo um trabalho de comparação do Brasil com Cuba e o que era diferente e o que era importante para eles. Eu achei isso muito interessante e eu pensei, precisamos compartilhar isso com o máximo de pessoas que a gente conseguir. Então, Helena, seja muito bem-vinda ao programa Empreendedoras pelo Mundo. Muito obrigada, estou muito feliz de verdade de hoje estar aqui. Para mim é algo muito especial, muito importante, não só para mim, mas também para todos os cubanos, porque a gente mora num país comunista, então a gente não tem voz, a gente não tem como comunicar para o mundo e gritar socorro. Então, hoje estar aqui e falar para vocês minha história, mas também a história de todos os cubanos, é uma grande oportunidade e que eu agradeço com todo o meu coração. Helena, então eu vou te fazer uma pergunta assim: por que você resolveu vir ao Brasil? Conta um pouco da tua trajetória até você chegar aqui. Então, a gente no começo nós tínhamos pensado vir para o Brasil, porque o país mais próximo de Cuba é Estados Unidos, e a maioria dos cubanos eles fogem para lá, em barco, atravessando fronteira, assim, de país em país, tipo, travessias bem perigosas mesmo, onde eles arriscam suas vidas. Só que assim, a gente não queria se arriscar, sabe, naquelas travessias. Aí a gente, assim, quando você mora em Cuba, você não tem muita escolha. É o país que surgiu a oportunidade, a melhor sim, aí então você pega. Então, infelizmente, eu sinto decepcionar os brasileiros, mas não foi uma escolha, assim. É que a realidade lá é bem triste mesmo, então não tem essa escolha. Aí, quando a gente morava em Cuba, uma tia minha, ela veio para cá para o Brasil. Fazia como um mês que ela estava e ela começou a falar para a gente: ai, venham para cá. Eu conheci uma pessoa que pode ajudar vocês de sair de Cuba para vir para o Brasil. E a gente nem prestou muita atenção, sabe? Era muito doida a ideia naquele momento, porque o Brasil não estava na nossa mente. Só que a gente começou a pensar: mas e se dá certo? Vamos orar, porque a gente é cristão. Vamos orar, vamos pedir direção para Deus, né? Aí aconteceram coisas muito sobrenaturais e aí a gente já começou a reparar, cara, isso aqui é de Deus, porque assim, demora muito tempo para você sair de Cuba, demora de 2, 3 anos para você conseguir sair e é todo um rolê porque você tem que vender sua casa e, por exemplo, como você vende uma casa num país onde todo mundo quer ir embora? Então demora muito, é bem complicado assim. Aí a gente entrou em contato com aquela pessoa, né? A gente vendeu nossa casa, a gente vendeu tudo que estava dentro da nossa casa para ter o dinheiro, né? Para as passagens e tudo. Isso também é um risco, porque se não dá certo, a gente fica sem casa e sem nada, sabe? Então, que isso já aconteceu com muitos cubanos, inclusive. Aí a gente deu super certo, em um mês a gente já tinha vendido a nossa casa, tudo que tinha dentro. Isso foi muito sobrenatural, porque o normal era 2, 3 anos que demorasse, só que tudo aconteceu muito rápido. Aí a gente não veio para o Brasil direito, a gente foi para um país, desse país a gente veio para o Brasil. Então foi uma travessia, só que graças a Deus foi algo bem seguro, foi tudo em avião, porque tristemente, gente, a realidade assim dos cubanos é que existem as vias, né, o tráfico de pessoas, que isso é uma coisa que é uma realidade assim no mundo e que é pelo mato. Então, no mato acontecem muitas coisas. Tem pessoas que já sabem disso e ficam lá só esperando os estrangeiros passar, né, para roubar, para estuprar, e enfim, para fazer tantas coisas, sabe? Eu dou graças a Deus porque com a gente não aconteceu nada. A gente, na travessia, esteve com pessoas que a gente não conhecia, só que não aconteceu nada com a gente. Isso, em certo modo, assim, era perigoso. Só que, graças a Deus, não aconteceu nada. Então, a gente chegou aqui em Brasil, Curitiba, a gente veio direto para cá. Então, basicamente, foi isso a travessia de nós. Foi bem tranquila, porque se eu contar as histórias assim, da maioria dos cubanos, parece um filme, de tão assim que é. Eu imagino, é bem impactante a tua história, por isso é importante a gente trazer pessoas que contam o que vivenciam, porque
não é fácil e precisa sim ser contado. Você vivenciou isso, não é uma história de outra pessoa que você está trazendo, é a tua história, é a tua vida. Que bom, eu fico muito feliz que você chegou até aqui, que por enquanto está dando tudo certo, Nada. permaneça assim dando certo. Mas aí eu vou entrar, vocês chegaram aqui, vamos entrar nesse contexto, né? Chegaram no Brasil. E como que foi a adaptação? Você fala português muito bem, tanto que eu te convidei Obrigada. a entrevista aqui justamente porque o teu português era muito bom, as pessoas precisavam entender e a gente entende o que você fala. Mas como foi essa adaptação inicial no Brasil? Aprender o idioma, fazer novas amizades, conhecer pessoas. Olha, para mim foi todo um desafio, porque eu cheguei aqui no Brasil, eu tinha 15 anos, eu era adolescente, então também tudo aconteceu de uma forma tão repentina que a gente não conseguiu se despedir de todos os nossos familiares, porque lá em Cuba você não pode falar, ah, vou embora, porque existem as pessoas de esquerda, aí, por exemplo, se fica todo mundo sabendo, eles informam lá no aeroporto, ah, tem uma família, tal, assim, que vai sair, aí pegavam a gente e a gente não podia sair. Então, uma coisa que me pegou muito foi isso, não poder me despedir das pessoas que eu amo, sabe? Foi muito triste, muito chororô depois quando a gente chegou aqui, a gente conversando com nossos familiares, assim, eles só descobriram quando a gente chegou. Isso foi muito triste pra gente, sabe? A gente soube só os mais próximos, mas infelizmente a gente não conseguiu falar para todo mundo. Isso para mim, na adolescente que eu era naquele momento, foi algo muito difícil. Eu tinha muita saudade dos meus amigos, tudo aconteceu de uma forma tão de repente, assim, que eu não tive tempo de me preparar emocionalmente para aquilo. Então eu cheguei aqui, eu passei vários meses assim bem triste, chorando, com saudade assim dos meus amigos, da minha família. Claro que eu sabia, entendia de que aqui eu ia ter uma vida melhor e tal, sabe? Só que foi complicado esse começo. Quando a gente chegou aqui, a gente recebeu uma grande ajuda de todos os brasileiros. A gente não esperava isso, sinceramente, porque o normal, assim, quando um cubano viaja para outro país, é que ele seja rejeitado mesmo. Os outros países não têm esse acolhimento como a gente recebeu aqui no Brasil. A gente foi muito bem acolhido, a gente se sentiu amado, sabe? A gente chegou, os vizinhos já repararam que a gente era novo, aí eles deram comida, roupa, cobertor, porque naquele momento aqui em Curitiba faziam 5 graus. Outra coisa bem chocante, porque a gente saiu de um país super, super quente, mas a gente foi muito bem recebido, os mesmos brasileiros, assim, as pessoas próximas começaram a orientar a gente sobre a escola, sobre trabalho. Meus pais, eles conseguiram emprego nas 2 semanas da gente estar aqui, graças a Deus também. Eu também comecei a trabalhar, de vez em quando fazia algum bico, alguma coisa assim. Então, essa adaptação com o trabalho também, para mim, foi um pouco diferente, porque não é normal um adolescente, um jovem trabalhar em Cuba, só depois quando você termina a faculdade, sabe? Atualmente, já as coisas mudaram, né? Porque a situação está tão ruim que as pessoas nem estão fazendo mais faculdade. Mas essa é outra história que depois vou contar. Mas assim, essa adaptação também com o idioma também foi um pouco difícil para mim. Eu vou ser sincera com vocês, eu não gostava muito do português, porque é tão parecido com o espanhol, mas tão parecido mesmo, que parecia um espanhol mal falado. E eu, meu Deus, mas é quase espanhol, só que, tipo, muda muitas coisas, sabe? Até eu me acostumar. Eu gostava muito das canções em português, eu aprendi português, inclusive, pelas canções. Então, foi todo um processo. Acho que demorou uns 3 meses para a gente, ou 2 meses, para a gente conseguir falar o português. Agora, isso de falar com mais fluência, sem ter que traduzir na mente, acho que levou mais ou menos um ano. Mas a gente conseguiu se adaptar muito bem. Também acredito que eu e meus irmãos, né, que a gente estava na escola, ajudou bastante. Os professores, eles falavam, eles escreviam, falavam devagar, e a gente já ia reparando, ah, essa palavra é parecida com tal em espanhol. A gente mesmo já ia entendendo o idioma, foi um processo, mas a gente conseguiu se acostumar. E eu amo português, minha mente, eu tudo penso em português agora, de verdade. Que maravilha! Isso é muito importante, porque quando a gente começa a pensar no idioma local, a gente também muda toda uma estrutura nosso pensamento também, de como a gente age, como a gente convive com a outra pessoa. Isso muda também o aspecto de vivência no local, porque agora você tem mais liberdade de ir para outros lugares, porque as outras pessoas vão te entender, participar de programa de TV, porque agora as pessoas vão Sim, te entender. abriu muitas portas, né? Sim, O abre idioma. portas. E deixa eu te perguntar, quantos anos você está aqui no Brasil?
Estou aqui faz 4 anos, só que em agosto vão fazer 5 anos. A gente chegou em agosto de 2019. Olha só, que coisa boa. E você é estudante de moda, você está estudando aqui no Brasil, mas você disse que tinha uma história para contar referente à faculdade lá em Cuba. Traz um pouco sobre o teu momento aqui como estudante de moda no Brasil e traz essa história também que você disse que ia trazer. Então, a moda lá em Cuba não é uma profissão assim que existe, vamos dizer, existe entre muitas aspas. É sonhar somente, porque não tem assim uma estrutura, sabe, toda uma, enfim, essa profissão, vamos dizer, legal mesmo, sabe? Então, eu literalmente lá eu sonhava. Como que eu fiquei meio que sabendo de que isso existia? Pela pouca internet que a gente tinha, que talvez depois a gente converse um pouco mais sobre isso, eu comecei a ver um pouco mais sobre esse mundo, sobre essas coisas, eu comecei a gostar. E essa história, para mim, é um testemunho muito grande, porque eu sou cristã, né? E eu tava com esse sonho muito arraigado a mim, só que eu comecei a ouvir um pouco mais as pessoas, né? Ah, essa profissão em Cuba nem existe. Ai, mas moda, mas estuda uma carreira que você consiga sair do país, porque lá em Cuba existe isso, estudar uma profissão que ela te leve a sair do país para você conseguir fugir, sabe? E eu tava desistindo, aí teve nesses dias, assim, eu tava na igreja, teve um retiro de jovens e de 3 dias. Aí eu falei com Deus assim, eu falei, Senhor, se é tua vontade mesmo que eu faça moda, eu não sei teus planos, mas se é tua vontade mesmo, eu quero que você me fale no retiro, sabe? E passaram o primeiro dia, o segundo dia, Deus não falou. Chegou o terceiro dia e Deus também não tinha falado naquele momento. Eu, meu Deus, eu acho que não é moda o que Deus quer para mim. Mas quando estava acabando o culto, o pastor, ele para todo assim, estava acabando mesmo, ele falou, peraí, eu não posso terminar esse culto, porque tem uma menina nesse lugar que ela quer ser designer de moda, ela quer estudar isso, e ela está desistindo do sonho, e é para eu falar para ela que o Senhor está falando não desistir, porque eu vou usar ela. Não, meu Deus, eu comecei a chorar naquele momento, eu vi, uau, é sobrenatural. Eu acredito que ter morado num país comunista fortaleceu muito minha fé, porque a gente passa por tantas dificuldades que às vezes é difícil enxergar Deus. Então, naquelas pequenas coisas, você vê Deus, sabe? Você vê que Deus está lá. Aí, enfim, isso ficou lá. Não sei como Deus vai fazer, mas hoje estou aqui no Brasil. Não entendia naquele momento, mas hoje estou no Brasil, estou estudando a carreira dos meus sonhos. E assim, eu estou super feliz de verdade de ter chegado aqui para poder conseguir realizar esse sonho desde criança que eu tinha. Olha que incrível, parabéns pela sua determinação, muito sucesso para ti na tua carreira. Até eu fiquei emocionando ouvindo toda a tua história aqui, fiquei emocionada, mas a gente tem que seguir a entrevista. Então, eu vou entrar num outro aspecto de qual a diferença que você percebe, as principais diferenças que você percebe, assim, que impactou muito na tua vida, a diferença entre o Brasil e Cuba. Bom, acho que a principal, e que não só minha, mas de todos os cubanos, foi a alimentação. Porque lá em Cuba, os mercados, eles são vazios. Então, você não vê essa abundância que você vê aqui no Brasil. Então, isso foi um choque muito grande. Quando eu cheguei no mercado, parecia que eu estava num filme, assim, meu Deus, todas as prateleiras cheias. Eu não tinha que me preocupar, porque, ai, meu Deus, vai acabar. Não, porque tem lá e eles sempre vão repor. E em Cuba, você vive com aquele estresse, meu Deus, tenho que comprar rápido, porque vai acabar. Tenho que fazer a fila às 5 horas da manhã para alcançar, porque fecham a porta e eu não alcanço, porque a comida lá, ela é racionalizada, enfim, é toda uma história. Então... Isso foi uma coisa que me impactou muito, a educação também. Apesar de que o Brasil não vai ter a educação assim, vamos dizer, compara com os Estados Unidos, outros países, mas eu achei que a educação era muito boa, muito boa. Porque em Cuba existe muita doutrinação, ainda que ainda no Brasil também tenha um pouco, mas o sistema educacional que eu vi aqui era muito bom, assim, no sentido de que os professores te davam essa liberdade para você também pensar. Porque em Cuba a gente não pensava, era aquilo e pronto. Era tudo muito sistemático, muito segundo o que os professores falavam, era aquilo e pronto, sabe? Você não podia ter uma ideia diferente das coisas, sabe? Então você ficava meio que fechado em uma bolha. Até porque, como a internet lá é bem fechada, os livros são bem antigos, não tem essa atualização, então as coisas são muito ultrapassadas. Aqui no Brasil, eu vi até que os livros são atualizados, assim,
cada certo tempo. Eu achei isso incrível. E eu, meu Deus, então as coisas vão sendo renovadas. Isso eu achei massa, sabe? Quando eu cheguei aqui no Brasil, eu vi que tinha muito assim os professores assim eles te davam essa liberdade para você estudar, inclusive para você pesquisar na internet as coisas, que não era só aquilo que eles passavam, você também podia pensar, você também podia ter tua ideia. Inclusive me impactou muito que eles davam liberdade para falar sobre Deus. Porque lá no meu país você nem pode falar de Jesus na escola, que você pode ser expulso, ou eles podem tirar o direito da tua prova, você talvez não tem direito a uma faculdade, tipo, tem toda uma perseguição cristã. E aqui eu vi mais liberdade, até professores crentes, e, tipo, é bem difícil você ver um professor cristão lá em Cuba, por exemplo, sabe? Olha que maravilha. É muito legal te ouvir, Helena, porque a gente faz essa construção cultural, né? Porque a gente que está aqui, muitas vezes também nós não temos noção do que está acontecendo em Cuba, da forma que você está trazendo, da forma que você viveu lá, você está trazendo. Porque uma coisa é o que a gente assiste pelas mídias, acaba que a gente tem acesso àquilo que as mídias nos traz. Não necessariamente aquilo que as mídias nos traz é exatamente aquilo que está se passando, porque a vivência de quem assiste é diferente, a experiência de quem assiste é diferente de quem vive. E isso é muito legal quando você trouxe. Quando eu assisti os teus vídeos no YouTube, eu achei muito interessante justamente essas comparações que você fazia e que você trazia a tua história, trouxe a tua história, contou pra gente como foi essa vivência. Outras pessoas vão conhecer a tua história por meio dessa entrevista. Espero que possamos, né, por meio dela, te possibilitar também várias outras oportunidades para você contar, para você trazer a tua história. E aí eu vou te perguntar assim sobre os teus sonhos, né? Você chegou até aqui, você contou a tua história de como você chegou até aqui, dos desafios que você superou, da forma que você lidou com as situações, sobre a tua fé, sobre as coisas boas que nós temos aqui no Brasil, que muitas vezes nós deixamos também de aproveitar, de mostrar que temos muitas coisas boas, principalmente eu acho que o que a gente tem de melhor no Brasil são os brasileiros, eu sempre falo isso, Com certeza. nós brasileiros temos essa cultura acolhedora muito boa. Então, o que tem no Brasil de melhor somos nós, somos os brasileiros. A gente te acolhe, acolhe toda a sua família. E sejam sempre Obrigada. muito bem-vindos. Espero que vocês tenham muito sucesso em tudo que vocês desenvolvem aqui. Mas eu vou te perguntar, sim, você tem a tua carreira, esse sonho, né, da tua carreira de atuar na área da moda, está estudando para isso. Mas quais são os passos que você enxerga a partir de agora? Referente à tua atuação na área da moda, o que que você quer, o que que você sonha? Tem um lugar que você gostaria muito de trabalhar? Então, eu tenho uns sonhos bem grandes, assim. Desde criança, meu sonho era viajar para a França e assistir aqueles desfiles, sabe? Eu acho que ia enriquecer muito minha carreira. Então, um sonho muito grande. Acho que o primeiro, assim, o maior é esse, poder viajar à França, poder conhecer, sabe, as grandes marcas. Mas eu gostaria muito, quando eu terminar minha faculdade, começar a ter minha própria marca. Eu quero ter minha própria marca, com minhas próprias roupas, mas eu também gostaria muito de trabalhar com a consultoria de imagem, porque eu penso assim, eu não quero só vender roupa, mas eu quero ajudar a pessoa a saber se vestir. Não é só vender e pronto, já era. Eu quero ajudar a pessoa a achar seu estilo, a pessoa a saber combinar as cores, a poder usar uma roupa que valorize ela, que ela consiga se sentir bem com aquilo, sabe? Então, eu gostaria muito mesmo de atuar nessa área mesmo da consultoria de imagem, e claro, ter minha loja, ter minhas roupas, essas coisas assim. Uma loja virtual, penso começar assim, uma loja virtual e já depois, segundo vai crescendo a loja e enfim, eu queria ter uma loja física também. Vai que se espalhe por todo o Brasil. Olha, que assim seja, né? Mas aí eu vou te perguntar, dentro deste sonho que você está sonhando, está almejando, e eu falo assim, ó, sonhar grande, sonhar pequeno, curso o mesmo tempo, né? Melhor sonhar grande, né? Claro. Então, o que que você já começou a fazer para poder alcançar? Por exemplo, você disse que quer fazer essa orientação de estilo, de como se vestir, de cores. Você já faz alguma coisa referente a isso? Já começou a, por exemplo, dar dicas para suas amigas, gravar dicas referente à forma de se vestir?
Bom, você me lembrou agora de um vídeo, sabe aquele vídeo que fala, eu sou, por exemplo, designer de moda e é claro que eu vou dar dicas para minhas amigas. Sabe aquele vídeo, já viu que viralizou? Então, eu sou muito assim, eu sou estilista, e é claro que para os meus amigos eu vou sempre dar umas dicas de moda. Meus amigos, eles são todos estilosos porque eu sempre tô, oh, essa cor combina com você. Então, eu vivo isso no dia a dia, sabe? Eu gosto muito, inclusive, nesses dias atrás eu fui num brechó com uma amiga minha, eu estava dando umas dicas, ah, essa cor combina com você, esse blazer é melhor pelo outro tipo de corpo. Então, eu já gosto de fazer isso com meus amigos, apesar de que meio que brincando assim, mas eu levo a sério, eu gosto, eu levo a sério, eu quero realmente ajudar. E agora mesmo o que eu estou fazendo, além da minha faculdade de moda, que ela estuda, ela é um pouco mais assim no geral, na parte mais de projeto, eu estou fazendo um curso de consultoria de imagem mesmo. Então, eu estou levando a faculdade e o curso ao mesmo tempo, o curso é online, é um pouco corrido, só que como eu gosto, tipo, eu estou super apaixonada com isso. Então, o que eu estou fazendo para acrescentar é esse curso. Só que antes de eu fazer o curso, eu já assistia muito vídeo sobre isso. Eu já pesquisava muito sobre essa área, sabe, da consultoria de imagem. Eu estava nesse mundo desde adolescente, quando eu cheguei no Brasil, no caso, porque lá em Cuba é muito difícil esse acesso à internet, mas quando eu cheguei aqui, eu estava nesse mundo, tentando descobrir as coisas. Agora eu estou fazendo o curso, eu acho que também por causa do idioma, né? Que facilitou eu conhecer um pouco mais o país, as coisas que tem no Brasil, porque quando a gente chega, a gente não conhece nada, a gente vai conhecendo assim aos poucos, assim. Aí eu conheci esse curso, foi ano passado, eu comecei a fazer, e aí tô nisso agora, sabe, crescendo naquilo, dando dicas para os meus amigos, que acredito que isso ajuda muito também, por causa de que o conhecimento, ele vai se firmando mais em você, cada vez que você vai falando. Perfeito. E para as pessoas que querem atuar nessa área, você que já começou, já está estudando, já está desenvolvendo, já está colocando em prática os seus conhecimentos, o que que você pode sugerir para essas pessoas que estão ainda pensando em atuar nessa área? Olha, uma sugestão assim que eu dou para vocês é que vocês tentem se imaginar naquilo. Vocês conseguem se imaginar naquela área? A moda tem muitas áreas, não só a consultoria de imagem, mas tem, por exemplo, o marketing da moda, tem os negócios da moda, tem as pessoas que já fazem o projeto, o desfile, que é o design de moda mesmo. Então, eu sugeria assim para aquelas pessoas pesquisar. Uma coisa que me ajudou muito foi pesquisar todas as áreas da moda e ver em qual que eu me encaixava mais. Eu vi que essa parte da consultoria de imagem tinha muito a ver comigo, eu super me encaixei. Aí eu estou fazendo a faculdade de moda. Confesso que minha faculdade, ela não entra tão profundo na consultoria de imagem, até por isso que estou fazendo o curso mesmo. Mas fazer faculdade de moda está me ajudando a entender bem mais amplamente, assim, sabe? O mundo da moda, como é que funciona. É muito bom você ter esse conhecimento. Então, se você gosta da moda, faça uma faculdade. Ah, mas às vezes é um pouco raso, vamos dizer assim, porque eles vão tentar em 3 anos, na faculdade de 3 anos, em 3 anos ensinar tudo que tem na moda. E a moda é um mundo, assim, imenso de grande. Então, talvez não se sintam frustrados, vamos dizer assim, porque no começo eu estava esperando, sabe, que se aprofundasse mais na consultoria de imagem, só que não. Eles só deram algumas dicas, algumas coisas, passou um pouquinho aqui rápido, só que no final foi bom também eu conhecer todas as coisas que eu também poderia fazer na faculdade. Tem também, por exemplo, a modelagem, a ilustração, são áreas assim que eu nem conhecia da moda e eu descobri, e que se alguém me pedir para fazer, eu poderia até fazer. Então, é um conhecimento que não foi em vão, sabe? Então, essas seriam minhas dicas. Ai, que maravilha, Helena. Muito bom te ouvir, fico muito feliz com a tua empolgação pelaquilo que tu queres desenvolver, que está se preparando para isso. A gente já está encaminhando aqui para o final da nossa entrevista. Te agradeço muito por ter aceito esse convite de estar aqui conosco, mas eu vou pedir para você deixar uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo. Bom, eu queria falar muito assim para vocês, que no meu coração está, e é vocês sempre pesquisar sobre as coisas, sabe? Porque o socialismo, infelizmente, é uma realidade em muitos países. Minha história, a história dos cubanos, é uma história que a gente
viveu e, por exemplo, a gente não quer mais viver aquilo. A gente hoje vê que muitos brasileiros estão defendendo o socialismo, o comunismo, e a gente fica um pouco surpreso, e meu Deus, como que podem defender isso? Eu gostaria muito, assim, que os brasileiros, eles conhecessem muito mais sobre estas histórias, que eles se aprofundassem muito mais, sabe, sobre esse tema do comunismo, sobre o socialismo, e que eles busquem sempre a liberdade. Eu acredito que a liberdade é uma coisa inegociável, sabe? A gente não tinha essa liberdade no socialismo. O socialismo, por muito bonitinha que pareça essa palavra, ele não é igualdade, ele não vai trazer para você uma prosperidade. A gente sente que hoje no Brasil a gente tem avançado, tem prosperado graças ao capitalismo. Agora o atual presidente, né? A gente conhece as ideias dele e acredito que nesse tempo é muito importante a gente sempre se manter informado, sempre se manter atento com essas coisas, porque a política interfere diretamente nas nossas vidas pessoais. A gente às vezes acha que a política não vai interferir na minha carreira. Interfere sim. Olha, eu e tantos cubanos lá em Cuba estudando profissões que nos ajudem a sair do país, porque a profissão dos nossos sonhos a gente infelizmente não consegue fazer. Então, busquem sempre a liberdade, conhecimento das coisas, não se deixem enganar, e acho que é isso. Muita gratidão, Helena. Muito sucesso para você e para sua família. Seja sempre muito bem-vindo ao Brasil. E Obrigada. por nada. E você que esteve conosco até agora, muita gratidão. Saiba que estamos aqui no ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui na TV Cidade Farroupilha, canal 14. E se você quiser divulgar seu produto, seu serviço, seu negócio, a sua empresa neste programa ou em outro programa da TV, entre em contato com o número que está aparecendo aqui embaixo. E te aguardo na próxima quarta-feira. Até logo!